Hello, guys! Relembrando um pouquinho sobre dois quantifiers, sobre dois pronomes indefinidos. Aqui a gente vai diferenciar o some e o any. O some e o any são dois pronomes indefinidos, duas palavras, dois quantifiers que a gente utiliza para falar sobre quantidade indefinida de alguma coisa. A gente pode traduzir o some e o any como algum, alguns, alguma, algumas, um pouco, nenhuma ou nenhuma, dependendo do contexto da frase, ok? Quando que a gente vai saber qual o significado do some e qual o significado do any e quando eu uso cada um deles? A gente tem uma diferenciação muito clara sobre isso. O some você pode utilizar quando a sua frase for uma frase afirmativa ou quando você quiser construir uma pergunta com o objetivo de oferecer alguma coisa para alguém, tá? O any você vai utilizar em frases negativas e em perguntas que não tenham o objetivo de oferecer as coisas para as pessoas. Então, eles têm o mesmo significado. A diferença é essa. A gente utiliza o some em frases afirmativas e em perguntas que queiram oferecer alguma coisa a alguém, e o any em frases negativas e perguntas no geral. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos? Observem essa imagem. Aqui eu já construí várias frases exemplificando para vocês o uso do some e do any. A gente tem alguns livros, nós temos uma maçã, tem uma lupa, lápis, um mapa. Olha o primeiro exemplo. There are some books on the table. Existem alguns livros na mesa. Correto, certo, pessoal? A gente utilizou o some para significar alguns numa frase afirmativa. Agora, a minha segunda frase já é uma frase negativa. Observem, there aren't. E eu vou falar que não existem cadernos. Observem, a gente não tem caderno, isso daí aberto é livro. Portanto, se eu quero utilizar a palavrinha algum ou nenhum, como é o caso dessa frase, eu preciso utilizar o any. Por quê? Porque isso é uma frase negativa e para frases negativas a gente sempre utiliza o any com esse significado. Então, vamos lá? There aren't any notebooks on the table. Não existem, não há nenhum caderno na mesa. A pergunta, vamos lembrar? A gente utiliza o some se a sua pergunta for oferecer alguma coisa a alguém. Agora, se a pergunta não tiver o objetivo de oferecer nada a ninguém, a forma correta do algum, algumas, um pouco, nenhum, nenhuma é any. Observem a terceira frase, o terceiro exemplo. Are there any pencils on the table? Há algum lápis na mesa? Utilizamos o any aqui. Por quê? Nós estamos fazendo uma pergunta e não há oferta. Quarto exemplo. Would you like some apples? A gente está fazendo uma oferta aqui. Está oferecendo maçãs para alguém. Você gostaria de algumas maçãs? De alguma maçã? Aqui a gente utilizou o some. Por quê? A pergunta foi feita com o objetivo de oferecer alguma coisa a alguém. Outra coisa que eu quero que vocês observem é que todas as frases construídas para essa imagem foram frases no plural. Sempre utilizei o there are, there aren't, are there, ou então, como no último exemplo, a palavrinha apples com S no fim. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês que a gente consegue fazer construções utilizando o some e o any com frases no singular. Ok? Vamos lá? Primeiro exemplo. There is some sugar in this coffee. Por que eu utilizei o some aqui? É uma frase afirmativa. Há algum ou um pouco de açúcar nesse café. A gente pode traduzir dependendo do contexto. Agora eu já vou negar. Se eu vou fazer uma frase negativa, eu não posso usar o some. Tem que ser o any. There isn't any sugar in this coffee. Não há nenhum açúcar nesse café. Terceiro exemplo, a gente tem uma pergunta.
E se não é uma pergunta com o objetivo de oferecer alguma coisa para alguém, o correto é que a gente utilize o any, com o sentido de algum, alguma, um pouco, nenhum, nenhuma. Is there any sugar in this coffee? Há algum açúcar nesse café? E o último exemplo. Would you like some coffee? Aqui, nessa frase interrogativa, eu utilizei o some. Por quê? É uma frase, é uma pergunta que está sendo realizada com o objetivo de oferecer café a alguém. E se é uma pergunta com o objetivo de oferecer algo a alguém, a gente utiliza o some. Você gostaria de um pouco de café? Observem que todas essas frases construídas nesses exemplos, relacionados ao açúcar, relacionados ao café, são frases construídas no singular, com there is, there isn't, is there, e no último exemplo, coffee, sem o S no fim, porque coffee não é uma palavra que tem plural no inglês, ok? Kisses!